Vamos chegando aqui, queria convidar a galera que está aí pela praça, porque agora o bicho vai pegar nessa mesa. É uma das mais aguardadas aqui da nossa programação da Feira do Livro. É uma mesa de poesia que traz aqui um autor internacional que ganhou o prêmio Pulitzer, um dos principais prêmios literários do mundo. Eu queria fazer um recado breve antes de convidar os nossos autores ao palco. Eu queria registrar a presença aqui na feira do deputado Marcelo Freixo, também da deputada Renata Souza, já passaram por aqui a deputada Marina Elu também, e o deputado Eduardo Suplicy. Então é uma alegria ter parlamentares comprometidos com o livro aqui na Feira do Livro. Eu queria então, vamos dar início ao nosso debate. Eu queria lembrar a vocês que nós vamos transmitir a tradução simultânea nos alto-falantes. Assim como nas outras mesas que vocês viram agora da Patrícia, por exemplo, a tradução vai ser transmitida nos alto-falantes. E aí, quem quiser ouvir o áudio original, precisa pegar o headset ali no fundo do palco. Então, quem quiser ouvir em inglês, pegue o headset no fundo do palco. A parte da leitura de poesia, da fala de poesia do Jericho Brown vai ser em inglês direto. Nós vamos jogar direto por causa da força da performance dele. E, em seguida, a tradutora dele, que é a mediadora também, vai fazer a leitura também desse mesmo poema traduzido. Então, fica essa a dinâmica dessa mesa. Eu queria convidar, então, a subir ao palco, por favor. Jericho Brown, por favor, seja bem-vindo ao palco da Feira do Livro. Muito obrigado. Por favor, se pudesse acomodar ali. E nós temos aqui uma oportunidade incrível, uma honra de receber a poeta, tradutora, crítica literária, Stephanie Borges, que veio também para conduzir a conversa. Muito obrigado. A Stephanie é uma das principais vozes aí da crítica literária, da literatura e da tradução literária no Brasil hoje. E é uma honra poder contar com o trabalho dela aqui. Ela traduziu esse livro, chama A Tradição, que foi publicado pelo Círculo de Poemas, que é um projeto incrível de circulação de poesia, por assinatura, também vende em livrarias. Então, convido vocês a conhecer o Círculo de Poemas e agradecemos ao Círculo de Poemas pela presença do Jericho, por viabilizar a presença dele aqui. Certo? Stephanie, estamos com você. Muito obrigado, viu? Hello. Muito obrigada. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Já estou vendo vários amigos na plateia, que alegria. Bom, gente, vamos começar pelo começo, fazer uma breve apresentação. Jericho Brown nasceu na Louisiana, Estados Unidos, em 1976. Recebeu uma série de bolsas e prêmios por seus livros, como a Guggenheim Fellowship, o American Book Award, National Endowment for the Arts. Atualmente é professor na Universidade Emory, em Atlanta, além de diretor do programa de escrita criativa escrita criativa da instituição, a Universidade Emory, no caso. E, em 2020, ganhou o prêmio Pulitzer por A Tradição. Bom, esse é o primeiro livro do Jericho que nós temos aqui no Brasil. Ele tem outros 2 livros que ainda não vieram para o português, o New Testament e o Homeland, além de ter poemas esparsos publicados em diferentes publicações de poesia. Mas vamos começar. Eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta que é a seguinte. Embora esse livro se chame A Tradição, em português, a gente assume que é uma tradição. Mas, lendo ele com cuidado, eu sei que existem várias tradições aqui dentro dele. As pessoas associam rapidamente a uma tradição da poesia grega, a qual você menciona logo no primeiro poema, mas eu acho que elas não prestam muita atenção, que você o tempo todo está referenciando poesia negra, autores negros, por exemplo, Gwendolyn Brooks, Mary Evans. Você fala de artes plásticas, porque você escreve
um poema a partir de uma série de obras do Titus Kaphar, que é um artista negro contemporâneo com um trabalho maravilhoso. Então, eu queria que você falasse um pouco de quais tradições negras que compõem esse livro. It's hard to narrow down because there are É difícil me limitar porque são I tantos. a descendant of all the black people in the United States in particular, but throughout this world, who have in some way managed to, in spite of being the people who are supposed to be incapable of Apesar de não serem necessariamente capazes de ler, conseguiram escrever esse maravilhoso trabalho pelo mundo todo. Wilcott e outros nos Estados Unidos, como James Baldwin. Você conhece um poema que é chamado Another Country, que é o nome de um livro de James Baldwin, e um outro poema que foi de um poeta gay nos Estados Unidos que morreu de AIDS. Essas pessoas todas se juntam para se tornarem o meu espírito, as pessoas que eu imagino falando comigo enquanto eu escrevo. E eu me entendo como um produto da vida deles. Eu não poderia existir como eu existo se essas pessoas não tivessem existido antes de mim. Eu acho que o mais importante para mim é que eu definitivamente não seria o que você imaginaria como uma história de sucesso. Qualquer sucesso que eu tenha hoje, eu não poderia ter tido há alguns anos atrás. Eu estou vivendo nas costas dos últimos 10 anos. E houve tanto trabalho feito antes do meu nascimento e antes da publicação do meu primeiro livro e antes do meu primeiro emprego ensinando poesia. Tantas pessoas fizeram esse trabalho, pavimentando o caminho para que eu pudesse ser reconhecido por esse trabalho. E parte do que eu quero fazer nessas tradições é reconhecer todas essas pessoas que fizeram o trabalho que eu faço sem reconhecimento. E de várias maneiras, nos Estados Unidos, isso poderia ser considerado uma apropriação como de diferentes estilos de dança, como voguing, que vem da comunidade negra, que foi apropriado. A gente pensa que a Madonna inventou isso, mas a Madonna não inventou isso, ela copiou. Então, é uma oportunidade, através da poesia, de prestar uma homenagem aos meus ancestrais. Não só aos meus ancestrais que eram escravos, que foram escravizados, mas aqueles que foram meeiros, aqueles ancestrais que me imaginaram antes que eu nascesse. Então, uma coisa maravilhosa da Gwendolyn Brooks e de outros é que eles têm alguns pecados que tornam tudo possível. E por que eu poderia ser quem eu sou nos anos 20? Essas pessoas tinham uma imaginação incrível. Eu nunca os conheci, mas eu os amo, mesmo sem conhecê-los. Porque as pessoas, quando começam, né, a ler os poemas, percebem rapidamente que você está mobilizando alguns temas, né, não só as referências, né, os jogos com a poesia grega, mas você também está falando de uma vida familiar, de uma sociabilidade negra. E uma coisa que me chamou muita atenção é que você tem vários poemas sobre plantas, jardinagem. Isso era presente na sua vida? Isso fazia parte da sua infância, da sua juventude? Você planta hoje em dia? Eu tinha, assim, um jardim na minha casa antiga. Na minha casa atual, eu não tenho jardim. A minha vida mudou muito, porque agora eu viajo muito, então tudo acaba morrendo. Então, eu meio que desisti de plantar. Mas eu devo dizer que eu cresci com muito orgulho da terra. Em ambos os lados da minha família, a gente sabia
que vinha de ancestrais que não podiam ser donos da terra. Então, tornar-se dono de um pedaço de terra era uma coisa muito importante. E o meu pai, literalmente, cortava grama para sobreviver. Então, eu cresci cortando grama, plantando flores e cuidando do mundo natural. E o cuidado com a natureza é uma coisa importante para mim, e eu coloquei isso no meu livro porque eu acho que esse mundo está em perigo. As pessoas antes não podiam ver à frente do seu nariz. Alguns dias atrás, em Nova York, por conta dos incêndios no Canadá, a gente tem tantas coisas acontecendo no mundo, definitivamente nos Estados Unidos, nas Américas em geral. E eu acho que essa preocupação se torna muito importante nesse livro para mim, por duas razões. Primeiro, porque é uma preocupação que eu acho que nem todas as pessoas imaginam que os negros tenham. Quando a gente pensa sobre as preocupações dos negros, a gente gosta de colocar tudo numa caixinha, como se não houvesse uma intersecção com as preocupações de outras pessoas. Eles imaginam que a gente vive num mundo que, se a gente fosse um povo que cuidasse do nosso meio ambiente, a gente também seria um povo que também cuida de assuntos como raça e identidade de gênero. A gente poderia se conectar muito mais. É interessante para mim que o meu eu interno, aquela pessoa, o inimigo do meio ambiente, das pessoas de cor, das pessoas de diferentes raças, é sempre o mesmo inimigo. E eu tenho a responsabilidade de entender aonde há intersecção entre tudo isso para que a gente possa lutar da melhor maneira possível, se é que você me entende. E eu quero acrescentar que muito dessa ilusão dos gregos e clássicos que eu criei no livro acontece parcialmente porque eu queria mais do que nunca que as pessoas entendessem que isso também é meu. E sendo negro, sendo um preto nos Estados Unidos, isso significa que eu posso saber tudo que eu tenho que saber sobre o meu povo, mas também posso saber sobre todas as outras pessoas também. Essa é uma situação, uma condição. Se você for uma pessoa branca nos Estados Unidos, talvez você não ache que você precisa aprender sobre a cultura negra. Não importa o quanto isso influencia a sua vida. Mas, como uma pessoa negra nos Estados Unidos, você não tem esse direito, você não tem o privilégio de não saber sobre a assimilação de culturas. Então, eu quero falar sobre Oneida e outros. Eu quero que você consiga ver isso de uma forma preta, pensar sobre Afrodite de uma forma negra. Eu gosto dessa ideia. Pensar sobre Adonis de uma forma negra. Não é divertido? Né? Vocês podem tentar isso em casa. Vai ser divertido. You like that? Vocês gostaram, né? Ele começou a pensar nisso. Até as pessoas vão começar a pensar agora de uma outra forma. Yes, good, good. Você tocou numa questão que eu acho também Ótimo, ótimo. no livro, que é justamente tratar pessoas negras de formas complexas. Então, você tem diferentes personagens que fazem inúmeras coisas, desde um pai que compra frutas para crianças até um sujeito que esconde um corpo. Você tem mães negras, você tem... E todas essas... Você consegue imprimir características nesses personagens com uma concisão muito grande. A gente lê o poema e a gente consegue ver as cenas, a gente consegue imaginar essas pessoas. Eu queria saber, assim, como foi o seu trabalho para chegar nesses personagens e nessas imagens? Eu não sei porquê, mas eu acho que eu tenho esse dom,
porque eu entendi muito cedo na vida, e o que eu vou dizer agora talvez seja um pouco anacrônico, né? Meio fora de tempo, mas eu percebi desde uma tenra idade que a minha mãe e o meu pai me amavam muito e eu os amava muito. Eu me lembro perfeitamente estar sentado no colo da minha mãe no carro e ouvir a minha mãe cantar e pensar que a Whitney Houston não podia cantar melhor do que ela, porque ela era minha mãe. Eu lembro de comer a comida dela e eu me sentia triste pelas outras pessoas, porque as mães dos outros não faziam bolinhos como a minha mãe. Os meus pais me amavam tanto, tão profundamente, e trabalhavam duro, desde o amanhecer até o anoitecer, trabalhando em serviços braçais, para tentar assegurar o meu sucesso quando eu me tornasse adulto. E eles também me batiam muito. Esses mesmos seres humanos me davam surras. Eram pessoas extremamente violentas. As pessoas vinham a mim, a minha irmã, e as pessoas falavam, nossa, que crianças bem comportadas, tão respeitosas, e eu pensava comigo mesmo, respeitosas não, a gente tem medo. Então, eu sempre tive essa compreensão de que os seres humanos são criaturas complexas e que eles são assim, e deveriam ser assim. E quando você olha uma pessoa, você vê o que você quer ver, mas você não sabe de tudo. Parte da minha atração pela poesia é que eu acho que a poesia em si, você sabe que a poesia é boa porque ela te dá a sensação de uma coisa viva. Cada vez que você lê um poema que você ama, você vê uma coisa diferente. As mesmas palavras. Sabe, se você lê um poema de Robert Frost, tem poemas que as pessoas vêm lendo há mais de 100 anos, aquelas mesmas palavras, e cada vez uma pessoa vê uma coisa diferente, né? No The Road Less Taken. So, a gente sempre acha uma coisa nova para enxergar numa pessoa que a gente ama. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Então, sempre que eu penso nos meus poemas, eu quero que os meus personagens sejam pessoas reais. Eu não quero que eles sejam símbolos, eu não quero que eles pareçam com alguma coisa ou passem uma mensagem. Eu quero que sejam pessoas que eu amo e que eu ame e que cometam erros e que... A gente estava falando sobre um poema chamado My Father's Love Letters, As Cartas de Amor do Meu Pai. É um poema sobre o pai dele que era violento com a mãe e a mãe foge do pai. E o que eu amo nesse poema é que há um momento em que ele menciona o pai que rouba rosas e jacintos dos jardins de outras pessoas para poder plantar no jardim dele e tornar o jardim bonito. Né? A gente devia prender esse cara, ele estava roubando, mas ele quer criar esse ambiente bonito para a família dele. E é isso que eu quero recriar nos meus poemas, e quero ler em qualquer poema que eu leia. Eu acho muito importante você falar disso, porque acredito que tenha muita gente que tem interesse em escrever poesia aqui no público. E, muitas vezes, eu acho que pessoas que fazem parte de minorias raciais, né, dissidentes de gênero, muitas vezes estão lidando com uma expectativa externa de que elas devam escrever sempre sobre um determinado assunto, ou que elas estejam sempre argumentando por uma causa. E os seus poemas, eles justamente são um grande convite da gente para a liberdade criativa, né? De escrever sobre qualquer tema, sobre investir numa complexidade, não só do assunto, mas da forma, porque você tem um trabalho de linguagem extremamente cuidadoso. Em alguns momentos eu pensei, o que eu estou fazendo da minha vida traduzindo isso aqui? Mas eu queria que você dissesse, então, para as pessoas aqui, o que você recomenda, assim, para
para as pessoas que estão querendo dicas de como se engajar com a própria poesia, tentando achar a própria voz, os próprios assuntos? Well, first I should Primeiramente, muito obrigado, Stephanie, né, por esse elogio, porque eu sei que você é uma poeta também, uma tradutora incrível. Não? Então, eu queria agradecer agora, publicamente, pela sua tradução, e gostaria de que todos aí, né, oferecessem seus aplausos para Stephanie. Eu não consigo ler português, né, então tem que fazer o que eu escuto. Eu sei que a gente já está na segunda publicação do livro e eu tenho mais seguidores no Instagram do que antes, né, por causa da publicação em português. E as pessoas me enviam mensagens me dizendo assim, olha, a tradução é maravilhosa em português, então eu sou muito grato por você. Eu espero que você esteja recebendo também essas mensagens, né? E as pessoas sempre me escrevem dizendo que a tradução é maravilhosa. E eu acho que é importante, sim. E, geralmente, eu sempre pergunto qual que é a responsabilidade do poeta e da poeta. Eu acho que é simplesmente dizer a verdade. Se você colocar a sua atenção ao dizer a verdade, através de uma linguagem bem específica, se você ama a linguagem primeiro, então vai dar tudo certo. Você vai escrever os poemas da sua vida. Mas se você tentar fazer outras coisas, e você vai se colocar numa posição onde você está fazendo algo que vai além de escrever poetria. O que eu quero dizer com isso? Sim, os meus poemas são de cunho político, mas eu não sento para escrever um poema político quando eu vou me dedicar. Eu estava falando isso com outra pessoa um dia desse. Se eu mencionar o meu cabelo num poema, é porque o meu cabelo está na minha cabeça, mas se alguém não tem o meu cabelo e ler aquele mesmo poema, eles vão ver intenção política por trás do fato que eu estou apenas falando do meu cabelo. Tudo bem, pode fazer aí a sua análise, sua visão, faz seu trabalho, pode ler o que você quiser, tudo bem, entendeu? É isso que o leitor deve fazer, eles devem encontrar significado no trabalho do poeta. Esse não é o meu trabalho. Ok, eu vivo a minha vida todos os dias, já morei em uma nação que era tudo bem para a polícia me parar, né? Isso aconteceu durante a minha vida toda por nenhum motivo. Basicamente, eu já fui aí retirado, jogado para dentro de um carro de polícia só porque eu estava caminhando de uma casa para outra. E eles não estavam entendendo por que a gente estava naquele bairro específico. Então, a polícia falou, esse cara aqui, a gente pode botar ele dentro do carro. Então, se eu escrever sobre a minha própria experiência, eu estou escrevendo da forma como ela acontece. Se alguém quiser tornar isso de algum cunho político, ok, vá lá, tem a sua interpretação e aí fala sobre o problema político que existe. Embora a minha intenção não seja essa, dizer no meu poema que um carro policial me parou porque eu estava só caminhando. Gente, isso é literal, isso aconteceu na minha vida. Não estou inventando nada. Então, se você falar a verdade que acontece, a verdade toda, plena, sobre as nossas vidas, sobre as nossas experiências. Então, por exemplo, se você quiser algo com alguém, você fala a verdade. Se você falar a verdade para uma mulher, ou vice-versa, o mundo vai explodir. Algum poeta falou isso um dia. Então, a verdade é poderosa. Para mim, a coisa mais importante é o que eu estou fazendo. É prestar atenção na questão da linguagem, da metáfora, o som das palavras. Eu gosto de ser atraído pelo som das palavras naquele poema. E essa atração é o que me faz escrever poemas. E no momento que eu estou atuando através da questão social, isso vem naturalmente. E, por exemplo, eu não fico pensando, olha, a pessoa vai ler esse poema e vai mudar a sua forma de pensar sobre isso. Bem, eu espero que, se você ler meu poema, você vai mudar a sua visão sobre X. Mas eu não penso nisso quando eu estou escrevendo um poema. Quando eu estou escrevendo um poema, eu tenho que pensar aí qual que é a próxima linha do meu poema, o que vai fazer sentido ali no momento da escrita. E também é importante compreender o que eu estou escrevendo, eu estou dando o meu melhor nessa questão, parece que é uma brincadeira. Olha, eu estou me divertindo
horrores escrevendo esse poema. Não estou nem aí com relação ao sucesso quando eu estou escrevendo meus poemas. Eu escrevo todos os dias. Eu não sento lá para escrever como se, sei lá, eu ia levantar ali no final, olha, tem um poema pronto. Não, eu sento para escrever porque eu compreendo que eu estou me treinando para chegar àquele resultado de um poema que talvez um dia aconteça ou não. Enquanto isso, eu estou só me divertindo, estou brincando, estou movimentando as palavras aqui, estou tirando de baixo, colocando em cima, e vamos ver se vai dar certo, entendeu? Então, é uma brincadeira. Você tem que amar, de fato, esse ofício. Se você gosta de grana, por exemplo, ou se você ganha de um prêmio Bullets, ou se você ama receber atenção, ou um monte de gente querendo ver você falar aqui no Brasil, então você não deve ser um poeta. Você tem que ser um poeta, uma poetisa, porque você ama o ofício de escrever um poeta. Nem mesmo se você já tem um poema que você já fez, que fez sucesso. Não, você faz pelo amor da escrita, o fazer daquilo. Você se sente bem. Olha, que nem fazer amor, pessoal, é a mesma coisa. Esse sentimento que você tem quando você vai brincar com o seu cachorro, você sente uma sensação gostosa, e seu cachorro também curte, né? Esse carinho. Então, se você chegar ali bem próximo, nessa zona, nesse espaço de amor, durante o tempo que você está escrevendo o seu poema, então você vai, inevitavelmente, escrever um poema. E claro que, inevitavelmente, você vai acabar, né, estando no Brasil ali, falando para as pessoas sobre o seu trabalho. Y'all are sweet. Thank you. Obrigado. É muito importante você falar sobre essa questão da gente se divertir escrevendo poesia, porque eu, às vezes, me pergunto se, por eu ser uma mulher negra e por eu ser poeta e tradutora, as pessoas vêm me perguntar assim, mas como foi escrever o seu livro? Como foi traduzir a tradição? Como se elas estivessem esperando uma história triste. E eu só posso dizer que eu me diverti e aprendi muito. Então, assim, é sempre bom quando a gente escuta poetas, escritores que estão falando sobre esse prazer do texto, esse prazer da linguagem. Porque, assim, eu me diverti traduzindo o seu livro. Em alguns momentos eu tive dúvida, mas, por exemplo, o seu poema sobre o cabelo, eu adorei. O meu livro inteiro é sobre cabelo. Yeah. Então, eu acho que essa questão do prazer com o trabalho, com a escrita, né, a busca do melhor poema possível, isso é sempre uma coisa também que nos tira desse lugar da pessoa negra que está tentando fazer alguma coisa didática, edificante, e mostrar que a gente tem uma agência criativa que é a nossa, né? Que dialoga com as nossas histórias, as nossas referências e principalmente com a nossa relação com a palavra. Can I add also? Eu gostaria de adicionar aqui também um ponto. Eu sinto que essa comunidade de artistas, escritores é importante, mas na poesia é mais do que importante, se faz necessário. Porque os poetas têm um relacionamento entre si que não é a mesma relação que acontece, que os músicos têm, ou que os artistas das artes visuais, etc., outros campos, né? Eu posso chamar aí o meu amigo poeta, minha amiga poetisa, e eu posso entrar em contato com essa pessoa e falar, olha, acho que eu cheguei em algum lugar. E esse meu amigo que é poeta ou poetisa vai virar para a esposa ali na cama e vai dizer, olha aí, me diz aí o que você tem, o que você escreveu. Esse prazer, né? Se eu estava tocando trombone, não dá para fazer isso, né? Se eu fosse um escultor, uma escultora, não dá para fazer isso. Falar com tanta paixão e intimidade sobre a minha arte. Isso é algo que os poetas têm em comum. E você mencionou principalmente nos escritores mais jovens que estão aqui no público. Eu acho que mais importante você estar dentro dessa comunidade. Você tem que ir lá nas aulas, se conectar com essas pessoas. É a coisa mais incrível de ser um poeta que não tem nenhuma grande estrela. Está todo mundo fazendo alguma coisa legal para servir a poesia. Eu não conheço nenhum poeta ou uma poetisa que só escreve poemas.
Todos que eu conheço estão ensinando, lecionando, escreveram artigos, ou aí organizando alguma coisa, enfim. E esse tipo de sentimento de base mesmo é o sentimento que faz a poesia possível ser o que ela é. Quando você lê um poema, você está participando de uma comunidade. E você também mencionou aí mais cedo que você estava ouvindo o Carter falar enquanto ele estava me conhecendo, e aí você estava lendo. Esse era o meu professor lá da escola. Então, rapidamente, a comunidade que ela criou comigo, você se tornou parte dessa comunidade por conta dessa conexão. Então, literalmente, isso aconteceu diante dos nossos olhos. Então, essa comunidade também te coloca numa posição onde você tem alguém que você consegue compartilhar as coisas, né? Claro que escrever poemas pode ser uma tarefa bem solitária e quando você termina de escrever algo, é bom ter alguém para você enviar o seu poema, né? E seus amigos não vão ficar bravos com você porque você desapareceu da face da terra. Não, eles sabem que você não respondeu a mensagem porque você estava escrevendo um poema. Eles vão te entender. Então, essa comunidade é muito importante, faz parte do nosso trabalho e muda as coisas, tem esse poder também. Vocês entenderem, o Jericho estava fazendo referência à nossa conversa lá nos bastidores, porque ele me perguntou como eu conheci os poemas dele. E aí eu falei que foi ouvindo a entrevista da Claudia Rankine, em que ela mencionou o trabalho dele, e aí como, né, sou uma grande admiradora do trabalho dela, também traduzi, Cidadã e o Só Nós. Fui atrás, obviamente, do trabalho do Jericho. Então, ela acabou criando esse encontro aqui. Em parte, se deve a uma dica de Claudia Rankine, em algum momento. I think it's also the reason why we Eu acredito que também que esse é o motivo pelo qual a gente deve entender que os poetas não são e não devem ser pop stars. Né? O trabalho que a Beyoncé está falando, um trabalho que eu adoro, danço, né, com as músicas dela. Na verdade, eu consegui até ir a um show dela, né? Ganhei um ingresso e tal. Enfim, dancei muito. Mas aquele mesmo trabalho que sai daquela pessoa específica vai para o mundo, né? Ou seja, a Beyoncé ela canta dela para o mundo. Quando você escreve um poema, quando você lê um poema, não importa quantas pessoas vão estar lendo, é sempre de uma pessoa para uma pessoa. Não é incrível essa comunicação de um para um? Por que as pessoas não estão aí lendo poemas, mais gente interessada? Gente, porque é de uma pessoa para outra, é bem íntimo. Quando você lê um poema, olha, é você e aquele poema. Alguém por trás ali é o poeta ou é a poetisa. Mas é isso, gente, no máximo, essa terceira pessoa. E para mim é uma das coisas mais maravilhosas da arte que a gente fala. Nós somos aí a forma de arte mais íntima e por isso a mais vulnerável. E aí isso me traz muita felicidade, né, de trabalhar com isso e ter o que nós temos. Nós falamos muito dos seus poemas, mas agora eu vou pedir para você ler, para quem ainda não leu, né, para quem ainda não teve contato, te ouvir um pouco. I should say this. I don't know how you translate it. Eu não sei como é que você traduziu essa frase 4 da manhã, né? Mas eu gostaria de dizer que é uma frase muito específica para um estado específico lá dos Estados Unidos, de Louisiana. Vamos lá. Morning glories that spilled onto the walkway toward her porch. Because she was a woman with land who showed as much by giving it color. She told me I could have whatever I worked for. That means she was an American. But she'd say it was because she believed in God. I am ashamed of America and confounded by God. I thank God for my citizenship in spite of the timer set on my life to write these words. I love my mother. I love black women who plant flowers as sheepish as their sons.
By the time the blooms unfurl themselves for a few hours of light, the women who tend them are already at work. Blue, I'll never know who started the lie that we are lazy, but I'd love to wake that bastard up at 4 in the morning, toss him in a truck, and drive him under God past every bus stop in America to see all those black folk waiting to go work for whatever they want. A house, a boy to keep the lawn cut, some color in the yard. My God, we leave things green. Keep going. Que momento, gente. I'll read a poem titled Bullet Points. Bullet Points, I should say. Eu vou ler esse aqui, Bullet Points, é um poema que vem de uma tradição lá dos Estados Unidos, onde as pessoas estavam cometendo suicídio enquanto estavam ali sob a custódia da polícia, e as circunstâncias eram bem bizarras, na verdade. Por exemplo, temos exemplos de um homem jovem lá na North Carolina, Carolina do Norte, que ele estava com algemas porque estavam saindo ali do carro de polícia para um prédio específico e parece que ele atirou na sua própria cabeça. Lá em Louisiana, de onde eu sou, depois de ter colocado em algemas e colocado no banco de trás do carro, talvez, como que ele conseguiu atirar em si mesmo, pelas costas, estando algemado? Algo muito bizarro, de fato. Ou, por exemplo, teve outras pessoas que se enforcaram com saco de lixo, situações bem estranhas naquela mesma célula, porque tinha uma câmera lá filmando ao vivo o tempo todo, mas aquela célula, partícula, naquela prisão, né, específica, naquela cela, desculpa, específica, tinha aí um problema técnico e aí parece que a filmagem não estava rolando. Naquele momento que a pessoa se enforcou com um saco de lixo, né, uma situação bem esquisita. Então esse é o poema Bullet Points. And I will not shoot myself in the back, and I will not hang myself with a trash bag. And if I do, I promise you, I will not do it in a police car while handcuffed or in the jail cell of a town I only know the name of because I have to drive through it to get home. Yes, I may be at risk, but I promise you, I trust the maggots who live beneath the floorboards of my house to do what they must to any carcass more than I trust an officer of the law of the land to shut my eyes like a man of God might, or to cover me with a sheet so clean my mother could have used it to tuck me in. When I kill me, I will do it the same way most Americans do. I promise you, cigarette smoke, or a piece of meat on which I choke, or so broke I freeze in one of these winters we keep calling worst. I promise if you hear of me dead anywhere near a cop, then that cop killed me. He took me from us and left my body, which is, no matter what we've been taught, greater than the settlement a city can pay a mother to stop crying, and more beautiful than the new bullet fished from the folds of my brain. Obrigado. And I'll read. Obrigado. E agora eu vou ler um duplex, que é uma forma que eu inventei, que é um soneto, um poema de blues, e eu acho que vocês vão ouvir essas três formas. Quando vocês ouvirem a tradução, vocês vão entender. Duplex. To end there. I don't want to leave a messy corpse. I don't want to leave a messy corpse full of medicines that turn in the sun. Some of my medicines turn in the sun. Some of us don't need hell to be good. Those who need most need hell to be good. What are the symptoms of your sickness?
Here is one symptom of my sickness. Men who love me are men who miss me. Men who leave me are men who miss me in the dream where I am an island. In the dream where I am an island, I grow green with hope. I'd like to end there. Thank you. Obrigado. Obrigado. Oh, obrigado. Obrigado, obrigado. Agora eu vou ser bem corajosa e vou ler os seus poemas para você, tá? Na página 22. Antes do nascer do dia, minha mãe cultivava glórias da manhã que se espalhavam pela calçada diante da varanda, porque era uma mulher dona de seu chão e mostrava isso lhe dando cor. Ela dizia que eu podia ter qualquer coisa pela qual trabalhasse. Isso queria dizer que ela era uma americana, mas ela diria que era porque acreditava em Deus. Tenho vergonha da América e Deus me confunde. Dou graças a Deus pela minha cidadania, apesar do tempo escasso que tenho para escrever essas palavras. Eu amo minha mãe. Eu amo mulheres negras que plantam flores acanhadas feito seus filhos. No momento em que os botões desabrocham, por umas poucas horas de luz, as mulheres que cuidam deles já estão no trabalho. Nunca saberei quem inventou a mentira de que somos preguiçosos. Mas adoraria acordar o maldito, ainda de madrugada, enfiá-lo num caminhão e levá-lo perante Deus por todos os pontos de ônibus do país para ver todo aquele povo preto esperando para ir trabalhar para ter o que quiser. Uma casa, um menino para manter a grama cortada, alguma cor no quintal. Meu Deus, a gente torna as coisas verdes. Obrigada. Agora, na página 24, vou contar uma pequena anedota de tradução aqui, que bullet points são aqueles tópicos, né, que a gente abre no texto. E aí existe uma ambiguidade intraduzível e parte do trabalho do tradutor é admitir a derrota, né? Então, assim, essa é uma das minhas derrotas nesse livro. Porém, enfim, a bala... Vocês vão ver a bala no poema em algum lugar. Pontos importantes. Eu não vou me dar um tiro na cabeça, e eu não vou me dar um tiro nas costas, e eu não vou me asfixiar com um saco de lixo. E se fizer isso, te juro, eu não vou fazer isso dentro de um carro da polícia, estando algemado, ou numa cela de delegacia, numa cidade da qual só sei o nome porque preciso passar por ela para chegar em casa. Sim, eu posso estar em risco, mas juro, confio mais nas larvas que moram debaixo das tábuas do piso da minha casa para fazer o que é preciso com uma carcaça do que num agente da lei nesse país para fechar os meus olhos como um homem de Deus faria. Ou me cobrir com um lençol limpo, tão limpo quanto o que a minha mãe teria usado para me aconchegar. Quando me matar, farei do mesmo jeito que a maioria dos americanos, eu juro. Fumaça de cigarro, ou um pedaço de carne me fizeram engasgar, ou, de tão pobre, congelei num desses invernos que ainda chamamos de o pior de todos. Juro que se você ouvir que estou morto em qualquer lugar perto de um policial, então aquele policial me matou. Ele me tirou de nós e abandonou meu corpo, que é, independentemente do que nos foi ensinado, mais valioso que o acordo que uma cidade pode pagar para uma mãe parar de chorar, e mais belo que a bala novinha em folha pescada nas camadas do meu cérebro.
E antes de ler o último poema, queria lembrar vocês que existe a possibilidade de vocês fazerem perguntas. Não esqueçam, porque se vocês não fizerem, eu vou fazer. Duplex. Começo com o amor na esperança de acabar lá. Não quero me tornar um cadáver desfigurado. Não quero deixar um cadáver desfigurado, cheio de remédios que embriagariam o sol. Alguns dos meus remédios embriagam o sol. Alguns de nós não precisam do inferno para sermos bons. Aqueles mais necessitados precisam do inferno para serem bons. Quais são os sintomas da sua doença? Eis um sintoma da minha doença. Homens que me amam são os que sentem a minha falta. Homens que me abandonam são os que sentem a minha falta. No sonho em que sou uma ilha, no sonho em que sou uma ilha, cresço verde com a esperança. Gostaria de acabar lá. That duplex sounds better in Portuguese than it does in English. It sounds way better. O duplex soa melhor em português do que ele soa em inglês. É porque o português é uma língua muito musical, é verdade. O português brasileiro é lindo, simplesmente lindo. A gente já deu risada junto aqui, já leu poemas. Queria saber como é que foi escrever os poemas sobre brancura que tem nesse livro, que são maravilhosos. Eu devo dizer que foi uma das experiências mais libertadoras que eu já tive enquanto poeta, porque eu entendi, enquanto eu estava escrevendo os poemas, que eu estava completamente livre da tarefa da escrita, enquanto eu estava pensando sobre o reconhecimento. Se você falar muito sobre a branquitude ou pessoas brancas nos Estados Unidos, você não ganha um prêmio Pulitzer, sabe? Então, me desculpe, mas, na verdade, eu acho engraçadíssimo, porque, quando eu lancei esse livro pensando sobre ele como o meu bebê, sabe? O meu terceiro livro. Eu fiquei pensando, você chegou lá, você não está se importando com nada, né? Não te importa, você está contando o que vem à sua cabeça e contando a sua verdade. Então, a sensação de escrever esses poemas foi uma sensação muito boa. Escrever sobre a branquitude é algo muito complexo e profundo para mim, especialmente quando a gente vive num país, numa nação onde a assimilação é uma coisa que todos fazem. Eu fui laureado e reconhecido, quando eu era criança, por todas as maneiras como eu conseguia assimilar a cultura. As pessoas falavam para mim, você foi muito bem, você foi melhor do que uma pessoa branca, foi melhor que um branco. Então, você tem que estar acima e além. Enquanto criança, você aprende que você, como pessoa, tem que ser melhor do que qualquer pessoa branca para você conseguir o menor nível de qualquer coisa. Então, quando eu penso nisso, e sabendo que essa foi uma experiência muito verdadeira para mim, foi uma coisa que me deixou muito entusiasmado, porque, às vezes, isso fica meio escondido nos poemas de outras pessoas, mas eu estava ali me arriscando, dando a cara para bater. Então, quando eu ganhei o prêmio Pulitzer, apesar disso, eu fiquei muito surpreso. Eu tenho um poema nesse livro chamado Good White People, Boas Pessoas Brancas. Então,
eu não esperava que o establishment fosse aceitar, né, ter essa aceitação desse livro, mas acabou que isso aconteceu. E também acho que o tempo estava a meu favor. Esse livro veio logo depois dos protestos de Ferguson, Missouri, depois do filme Moonlight, depois de outros protestos, depois daquele verão de 2020, que foi o verão da justiça social. Então, nesse ano, o meu livro ganhou o prêmio Pulitzer. Então, eu acho que essas influências externas disseram para o establishment: abra seus olhos e veja. Então, eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente de ter essa honra. E também queria que você comentasse um pouco o erotismo nos seus poemas, porque você tem vários poemas que têm ali, né, são poemas bem sensuais, são poemas que estão falando ali de prazer e de diversão, enfim. E eu acho que isso vem muito nesse caminho que a gente está falando, dos riscos que você assume nos poemas que você escreve. E eu acho que é uma parte muito bonita do livro que eu ainda não vi a crítica brasileira comentar. Eu falei, será que as pessoas estão com vergonha de comentar? Yeah, I would be embarrassed. Eu teria vergonha de comentar, com certeza. O máximo que eu posso dizer, tentando responder a sua pergunta, Stephanie, é que um dia eu vou morrer. E as pessoas vão dizer o que elas quiserem sobre mim, sobre os meus poemas, se é que alguém vai dizer alguma coisa. Então, sempre foi uma coisa que eu esperava, desde que eu era criança, jovem. Eu aprendi sobre sexo com os poemas, sobre ciência, sobre tantas coisas. Tudo que eu sei sobre romance, sobre esse sentimento, sobre essa sensação, sobre querer estar junto de alguém, tudo isso eu aprendi lendo poemas quando eu era criança e adolescente, né? Eu não tinha um pai que se sentava ali junto de mim para bater um papo sobre esse assunto. E eu decidi há muito tempo atrás e olha, estou aqui cruzando os dedos para mostrar que eu estou falando a verdade. Quando eu morrer, eu quero que alguém diga que eu era um poeta que escrevia sobre o amor. Eu gostaria que esse fosse meu legado, que isso fosse o que se dissesse de mim, sobre quem eu sou. Não importa quão brutais ou violentos ou outras coisas esses poemas sejam, esses poemas sempre vêm de um lugar de amor. Esse amor, essa sensualidade, esse amor pela vida, por se comunicar com os outros, pelo toque, por abraços, por fazer amor, sabe? É isso que é isso que eu estou dizendo. Eu tento escrever esses poemas de uma forma que leve a essa identidade, a essa identificação. Ainda podem mandar algumas perguntas, só tem 3 aqui, hein? Mas os seus poemas têm um componente amoroso que não é só esse amor romântico, esse amor sensual, né? Tem o amor familiar, tem várias formas de amor acontecendo ali. E eu acho que a questão é que talvez os sentimentos estão sempre atravessados pela complexidade da vida, né? Assim, amar e ser amado não é necessariamente uma coisa simples. Às vezes dói, a gente é magoado, nosso coração se parte. E eu acho que isso está ali o tempo todo também. Mas assim, o amor está lá. Yeah, because love is at the
Isso, porque o amor está sempre na base. Todas essas outras circunstâncias, a tradutora... Todas essas coisas que parecem que não são amor, eu acredito religiosamente que há apenas dois sentimentos. Um é o amor e o outro é medo. E o medo é sempre medo da perda do amor. Então, quando as pessoas fazem coisas terríveis, mesmo assim, esses sentimentos, esse medo, vem dessa sensação de que eles vão perder aquele amor. Eu acho que a base, o fundamento de qualquer coisa que faz com que a gente acorde de manhã e durma de noite é esse sentimento de amor. E mesmo que a gente tenha medo, se a gente está num relacionamento amoroso ou a gente está apaixonado, a gente faz coisas estúpidas. Às vezes, a gente faz cada burrice, até mesmo com a pessoa que você ama. E parte da razão para isso é que você se sente tão bem de ter esse amor que você fica com medo de perder a pessoa. Ou você tem medo de que você não vai encontrar a pessoa e aí você faz coisas bobas também. Então, se a gente puder lembrar que a base de tudo é o amor, talvez a gente não reaja com tanto medo. Bom, temos aqui uma pergunta que é: tem poemas que você decide guardar para você mesmo, talvez por serem muito íntimos ou algo assim? Se sim, como você separa o que é seu e o que pode ser público? Eu não deixo nenhum poema guardado porque eles sejam muito íntimos, porque, às vezes, quando o poema é muito íntimo, é um poema muito bom. E quando o poema é muito bom e você é poeta, é difícil você manter em segredo, né? O New Yorker está ali, o Atlantic está lá, e você quer que eles publiquem esse poema, sabe? Se eu estou escrevendo bem, eu tenho esse poema tão lindo, porque eu sou um poeta, eu posso até tentar guardar para mim, mas eu acho que eu não seria capaz. Eu vou sempre querer compartilhar esse poema que foi bom. Mas há uma separação, e isso é uma das coisas que eu gosto de ser um poeta em vez de ser uma estrela do pop. Eu posso ser um poeta e sair na rua e ter a minha vida privada, a minha vida particular, e não ser incomodado pelas pessoas. Quando eu falo para as pessoas que eu sou poeta, a maior parte das pessoas não quer mais conversar comigo, elas não dão bola. Ou pior, não acreditam no que eu estou dizendo. Se você contar para alguém que você é poeta, a pessoa fala para você: tá, tudo bem, mas o que você faz de verdade? Então, eu acho que eu não tenho dificuldades em separar nada. Uma das coisas ótimas sobre a minha família e sobre o local onde eu cresci é que não eram muitas as pessoas que liam. Então, você não tem que se preocupar com as pessoas ficarem sabendo alguma coisa porque leram. Né? Os meus primos, eles leem os meus livros, às vezes eles vêm quando eu faço uma leitura numa livraria, eu acho que às vezes eles deixam o livro ali na estante, enfeitando, mas a minha mãe e meu pai, eles leem a Bíblia. E, fora isso, eles não leem muita coisa. Então, eu não tenho medo de que eles leiam um poema e fiquem aborrecidos. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Eles estão sempre preocupados com o que os pais vão pensar sobre o poema que eles escreveram. E eu sempre digo: por que você está mostrando seus poemas para os seus pais? Né? Por que você ia fazer uma coisa dessa? Por que você pega uma coisa que você ama e leva para uma pessoa ler que você sabe que vai te dizer para parar de escrever? Essa não é uma boa ideia. Né? Uma boa decisão. Se eu trabalhasse no supermercado, no caixa,
Eu não ia chamar os meus pais para verem eu trabalhar no caixa. Se eu fosse arquiteto, eu não ia mostrar as plantas das casas que eu estou construindo. Então, por que se a pessoa é um poeta, a pessoa tem que mostrar o poema para os pais dizerem, olha, para de escrever? Isso é uma coisa muito estranha. Então, eu acho que eu separo as coisas muito bem. Eu também acho que escrever poemas me ajuda a organizar o trauma da minha vida e também celebrar coisas da minha vida. Eu acho que os poemas me ajudam a criar uma vida particular, porque me ajudam a me organizar. Muito mais do que isso é uma coisa para o mundo ou uma coisa para mim, a linguagem da poesia não pode ser a mesma linguagem que você usa para jogar conversa fora ali na fila no supermercado. Tem que ser uma linguagem privada, uma coisa particular. Quer você esteja escrevendo uma coisa particular ou não, a linguagem da poesia é sempre particular. E a razão pela qual você sabe isso é que, quando você está lendo o poema, você sempre imagina alguém falando com você. E essa pessoa nem te conhece. Por que você acha isso? Porque essa é uma linguagem íntima, particular. Essa é a intimidade que a gente cria, que eu estava falando mais cedo. A sua resposta agora conversa com essa outra pergunta, na qual a pessoa quer saber um pouco mais sobre o que você quis dizer quando você afirmou mais cedo que o poeta tem que se aproximar da verdade. Ele quer saber como se sabe que está se aproximando de uma verdade. De que tipo de verdade você está falando? Olha, tem uma forma que você consegue sentar e pensar sobre isso ali ao escrever um poema. Designs, né? Desenhos. Tem uma forma de você abordar o poema com essa ideia que você quer ter sobre aquele poema. Uma forma de você abordar esse poema sobre uma ideia de como deve ser um poema. E também tem uma forma que você pode estar aberto ou aberta para permitir que o poema faça a sua vontade. O poema traga elementos de você mesmo que vai te surpreender, que você não vai ver até o momento que você começa a escrever. Tem alguns escritores aqui no público que sabem essa sensação. À medida que você está escrevendo, literalmente, naquele momento, parece que você está escrevendo coisas que você não esperava. Quer dizer, quando isso acontece, duas coisas são possíveis. Uma, à medida que você está escrevendo de forma genuína, naquele momento, você sente algo. Sei lá, a Natasha Threadbury falou que ela começou a suar, né? Ela sabe que ela está escrevendo quando ela começa a suar mesmo. Talvez você vai sentir medo, desconfortável, ou vai tremer um pouquinho. No meu caso, quando eu estou escrevendo e estou nesse ponto, né, as coisas têm um impacto em mim também. Outra coisa que acontece é que você está dizendo a verdade e não tem muita coisa rolando assim no dia a dia. E é por isso que você tem uma reação física, né? Porque a verdade está acontecendo enquanto você está escrevendo. Então, essa é o indício de dizer, né, que você realmente está experienciando a verdade quando está escrevendo. Dizer a verdade também tem a ver com acertar com relação a algum ponto. Isso significa que, quando eu estou lendo, ela é tão precisa, ela é tão específica, que eu não confundo com outras coisas. Olha, parte do problema da poesia é que as pessoas têm essa ideia. Olha, um poema pode ser qualquer coisa. Não. Por favor, parem com isso, gente. Não, esse poema vai ser o que eu estou dizendo e vai dizer exatamente a verdade específica dele. Aquela verdade específica talvez não seja, fiel ao evento, ou tão exata quanto o evento. Por exemplo, se em um poema eu preciso dizer vestido amarelo, mas a memória que a pessoa tinha era de um vestido vermelho, mas a palavra amarela soava melhor naquele poema, pode ter certeza que eu vou escolher a cor amarela e não vermelha, porque o
yellow em inglês, ele rima com mellow, né? Então, amarelo rima com outra coisa. Então, eu sigo aí a rima, na verdade. E ali, quando eu escrevo isso, ele se torna a verdade, porque está respeitando o tópico daquele poema e a linguagem também. We Temos have lots of questions. uma pergunta aqui de um jovem poeta que fala sobre escrever como uma forma de resistência e sobrevivência, né? Nós temos vivido tempos bem difíceis aqui no Brasil, estamos saindo de um período muito complicado. E aí ele pergunta como você considera que a gente poderia trazer o amor com mais força, embora estejamos vivendo um contexto em que boa parte da nossa produção de poesia está cercada de revolta e desespero. Oh, you just did. Você acabou de fazer. Foi o que você acabou de fazer, cara. Você fez agora, escreva isso. O que você fez foi poesia. Primeira coisa, essa pergunta tem muita questão aí sobre as pessoas, né? Essa pergunta tem também esse desejo que as pessoas não devam sentir tanto desespero. Tem uma consciência, né? Que o amor traz a consciência. O amor é o que faz você se tornar consciente ali daquela história daquela pessoa que você nem conhece. Ou seja, eu estou sensível para a possibilidade de um passado que você nem conhece. E isso aí, para o estranho, é o amor em si. Quando você não assume algo, ou quando você não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa, você está participando em um ato de amor. Então, eu acho que isso está acontecendo aqui nesses poemas, no Brasil, agora, gente. Eu peguei um livro aí que eu conseguia ler, e alguém estava tentando traduzir para mim ali, para o inglês, eu falei, meu Deus, essas pessoas estão escrevendo verdadeiros poemas, a Stephanie está escrevendo, gente. São poemas de amor, né, que estão surgindo deste contexto que você falou. E sempre vai acontecer isso. E o poema de resistência também é sobre amor. Amor próprio, né? Pessoas que estão oprimidas também, um conhecimento, uma crença que as pessoas não devem sofrer esse tipo de opressão. Isso é o amor também. Eu acredito que isso que é muito possível. Também sinto que os poemas de resistência também são os poemas naturais, que na base da poesia a gente está tentando nos distinguirmos uns dos outros. Significa que você está apontando para você mesmo mesmo tem outras pessoas que não estão fazendo isso. Ou seja, falando algo onde está todo mundo ali quieto, né? Isso é resistência. Levando a sua voz quando todo mundo está calado. Isso é o trabalho desses poemas, que vão fazer, não importa o contexto. Por isso, quando você estiver lendo o poema, você tem que silenciar. Você tem que estar realmente calmo por 27 segundos que leva você para ler um poema. Você tem que parar tudo na sua vida e ler. Isso é um ato de amor, principalmente nesse mundo onde todo mundo está falando, vai mais rápido, trabalhe, vai à frente, continue, vai, tenha filhos, vai, consiga o dinheiro, vai, trabalho, e olha só, você dormiu demais. Meu Deus, esse mundo está assim. Os poemas têm esse apelo de pedir para a gente parar, e um poema de resistência tem a mesma função. Eles pedem, clamam para a gente reconsiderar a nossa própria vida. É um ato de amor em si. It's good to know that, though. It's good to think about that. Reflitam sobre isso, pessoal. Geralmente, quando a gente escreve, olha só, não me levem a mal, tá? Não é assim que eu nunca estou puto quando eu estou escrevendo, é como se eu nunca chorasse quando eu estou escrevendo um poema. Não, gente, eu sinto as coisas, mas eu sei de onde está vindo a raiva, eu sei de onde estão vindo aquelas lágrimas, e se as lágrimas vieram de um desejo de não ser triste, não da tristeza em si, entendeu? Tô ficando triste que o nosso horário está acabando. That is sad. Então, eu vou fazer... I just got here. I just got to
É triste mesmo. Gente, eu cheguei no Brasil ontem e aí o tempo já está acabando. Vai assinar os livros dessas pessoas maravilhosas que vieram aqui te ouvir. E vou avisar a vocês que quem quiser um bis, dia 13 vai ter lançamento com Jericho Brown lá na livraria Megafauna. Então, se vocês estão com gosto de quero mais, vocês vão aparecer lá. Mas, enfim, eu vou fazer uma On última the 13th? pergunta. At what time? What bookstore? Que horas? Que horas? As pessoas querem saber, gente. Sejam precisos. Da noite, vai ser na terça-feira, gente. Oh, 8 p.m. Perfect time. I'll be done with it. 8 da noite? Perfeito. Olha lá. Perfeito. Estou livre. Posso ir lá e bater um papo com o Jericho Brown. A pergunta é sobre um comentário que você fez anteriormente sobre a necessidade de que as pessoas negras têm de, muitas vezes, ter que se provar como melhores do que as pessoas brancas para terem acesso a algumas coisas. E aí, quer saber se, na sua opinião, as artes estão ajudando a promover a igualdade entre as pessoas? Do the what? What was... To promote equality, to make people understand we are equal. I don't know about equality. I don't know about Olha, não sei muito se a arte vai promover igualdade, porque essa palavra igualdade, ela é uma palavra que vem de um mundo muito distante do mundo da arte, ou do interesse do mundo da arte, né? O que a arte faz com a gente? Você pode ter igualdade com relação para garantir que a sua galeria de arte tenham, né, artistas negros também. Dessa forma, sim. Mas eu estou falando aqui sobre a reação a essa palavra, o sentimento que essa palavra traz e também a mudança na vida em si, que vai ter na sua vida por conta dessa mudança de sentimento. Eu acho que os poemas nos pedem para a gente reconsiderar as coisas. A literatura também faz isso, reconsiderar as nossas vidas. E eu não sei se existe algo igual no mundo, né, com relação a essas reconsiderações. As coisas precisam ser reconsideradas para que as pessoas, às vezes, não vão reconsiderar. Alguns poemas que me pedem isso. Você pode ler o mesmo poema, amar o mesmo poema, e a gente pode reconsiderar ou considerar coisas diferentes sobre aquela leitura, sobre aquele poema. Então, eu não sei se a igualdade é realmente o foco do nosso pensamento com relação a essa parte da literatura, da função da arte, o que ela faz com a gente. Eu acho que sim, se a gente conseguir, né, abarcar mais pessoas, claro que a gente vai nos tratarmos melhor uns aos outros, né? Agradecer a todos vocês. Quero agradecer a Feira do Livro, quero agradecer à Editora Fósforo e ao Círculo de Poemas. Agradecer muitíssimo os nossos intérpretes, tradutores, que garantiram aqui a acessibilidade da nossa conversa. E vou fazer agora a última pergunta que fez a mediadora Corar aqui. Jericho Brown, várias pessoas querem saber, já que você tem tanto interesse no amor, você está percebendo o quanto o povo brasileiro é amável e caloroso? Oh, yeah, y'all are fine. Com certeza. Meu Deus, tanta gente bonita. Eu nunca vi isso, eu fico com vergonha. Meu Deus, tanta gente linda aqui, né? Ontem à noite, a pessoa tirou o óculos e eu falei para essa pessoa, bota aí o óculos de volta porque eu vou ter que focar em outras coisas. Eu estava olhando no olho desse homem, meu Deus, e eu estava, né, achando maravilhoso. Então, Brasil é incrível, estou me divertindo muito. Eu também adoro a língua portuguesa aqui no Brasil e o fato de que no Brasil, se você dizer para alguém que você não fala português e eles te falarem que eles não falam inglês, eles ainda continuam falando com você da mesma forma, tá? E é lindo, gente, é maravilhoso, porque você sente que, cara, eles querem, né, conversar com você. Eles sabem que você quer ficar ali e ouvir o português bonito saindo da boca deles, mesmo embora você não esteja entendendo nada. Gente, muito obrigada. Agora vocês, por favor, vão para a tenda dos autógrafos.
Obrigado, obrigado. É isso aí, muito obrigado, Stephanie, pela mediação incrível. Jericho, muito obrigado. Sorry. It's rolling. Thank you so much. Thank you. Was it okay? It was beautiful. Did we do everything we were supposed to do? I got a note for you. You said you think Brazilian Portuguese. What do you think of Brazilian? I like that. I like that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.